lá, planimetria, aula 19, definições e conceitos. Então, vamos entender melhor algumas questões sobre a planimetria e principalmente sobre medições. Veja bem, nós, seres humanos, nós medimos muito. O que vocês acham? A gente mede muita coisa o tempo todo? Eu coletei aqui alguns exemplos. O sujeito está medindo aqui provavelmente a questão de índice para diabetes. O sujeito, agora muito na moda, por sinal, está um termômetro e medir temperatura a uma certa distância. Você tem aqui uma câmera, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que ela mede a distância se o sujeito está com febre ou não. Veja bem, uma câmera muito interessante. Eu tenho aqui um hidrômetro, que é um aparelho utilizado pelas empresas que fornecem água, que mede, por exemplo, a entrada de água numa casa, quanto se gasta, qual é o consumo de água. Eu tenho aqui, por exemplo, uma questão de cozinha. Eu tenho aqui uma balança, geralmente utilizada em cozinhas, tem café, uma série de pó diferentes aqui para você pesar e etc. Embora o pessoal às vezes use essas balanças de precisão para outras coisas um pouco escusas, mas não vem o caso aqui durante a aula. Eu tenho aqui, por exemplo, esse aparelho de precisão, veja, num laboratório que mede ou mensura alguma coisa. Eu tenho este aparelho aqui, que mede distância, uma trena eletrônica, popularmente conhecido como trena eletrônica. Eu tenho aqui um medidor que mede um amperímetro, voltímetro e etc. Mede questões eletrônicas dentro de equipamentos eletrônicos, circuitos eletrônicos de uma forma geral. E aqui eu tenho algumas coisas um pouco mais curiosas. Eu tenho esse medidor aqui, padronizado, que é um medidor de anel. Então, por exemplo, se você for dar um anel para ela de noivado, coisa que o valha, de compromisso, você deve saber o número do dedo dela, porque os dedos, por incrível que pareça, têm número. Você pode correr o risco de comprar alguma coisa que não sirva ou uma coisa que fique larga demais. Então, os dedos, de uma certa forma, os dedos, principalmente o dedo anelar, é usado esse equipamento aqui, toda a relojoaria, de uma forma geral, tem esse tipo de equipamento para saber o número. Então, você pode comprar e fazer uma surpresa. Vamos analisar assim. Eu tenho aqui alguns medidores também de IMC, índice de massa corpórea, desde o azulzinho aqui até o vermelho, tem uma certa relação. Eu tenho, por exemplo, um medidor de satisfação. Eu vou a um determinado lugar, quando eu saio, eu tenho que clicar lá em cima do balcão, se você, de repente, está pouco satisfeito, médio satisfeito, muito satisfeito com o atendimento, etc. e tal. É uma ideia interessante. Eu tenho aqui também uma escala de 0 a 10, se você indicaria a um amigo ou uma pessoa que trabalha com você a posição de sênior, quer dizer, ele subiu de nível. Naturalmente, 0 é você não indicaria, e 10 é você indicaria ou concorda totalmente com a indicação. Aqui você não concorda e aqui você concorda totalmente. Então, veja que é uma escala. Alguns detalhes, algumas curiosidades, já que vamos trabalhar daqui para frente com algumas medições. As medidas antigas, geralmente, as mais antigas, existem em livros religiosos, por exemplo, o Alcorão, existe na Bíblia e etc. Os livros mais antigos trazem em várias passagens, as questões de medida. Veja, eu não estou aqui discutindo religião, eu não estou aqui discutindo questões dogmáticas. Estou dizendo que isso passou para a humanidade, é um conhecimento que existe. Então, por exemplo, medidas como gera, cicra, libra de prata, talento, palmo menor, palmo, côvado, cana, veja, tudo isso daqui são medidas que você encontra em livros de história antiga, inclusive na Bíblia. Aqui é medida de peso, aqui medida de comprimento, medida linear. E aqui você tem, por exemplo, medidas de capacidade. Por exemplo, o Gomer, o CA, o EFA, o Homer, veja cada nome estranho. Para líquidos, aqui para medida para coisa seca, medida para líquidos. Olha, o log, o rim, o bato, o couro, veja, são medidas, e aqui tem uma relação, se elas existissem até hoje, se o ser humano utilizasse até hoje essas medidas, teria aproximadamente isso, veja bem, aproximadamente, já não vamos discutir a ideia do aproximadamente. E tem também a medida de tempo, que era muito usada, que era a ideia da vigília. Então, por exemplo, os hebreus costumavam fazer vigília, e essas vigílias tinham um tempo, uma duração igual. Então, a palavra vigília, na verdade, é uma medida de tempo.
né, que hoje é usado geralmente em igrejas, quando você passa a noite inteira acordado, em oração e etc. e tal, tem aí o termo também vigília. Então, o nome não é à toa, tá? É uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Bom, o que mais que nós temos aí de importante? Aqui tem algumas figuras, naturalmente, para tentar mostrar para você a ideia do côvado curto, o côvado longo, a chamada braça. O que é uma braça? Um côvado, um pé, um palmo, uma polegada. De onde vem isso na humanidade, na verdade? E por que isso mudou? Né? Que é uma outra questão. Então, por exemplo, a braça. Veja o que é uma braça. O sujeito com os braços abertos ali. Mas é lógico, você tem um sujeito de 2 metros de altura e um sujeito de 1,5 m, o tamanho da braça muda. O côvado é essa medida, do cotovelo até a ponta do dedo. Então, 4 côvados, aproximadamente, dá uma braça, em dias de hoje, que é 1,80 m. Então, veja que ideia interessante do ser humano. É lógico que tudo isso é discutível e nós já vamos ver isso. Tem a ideia também aqui, essa medida aqui da jarda, que é você ter aqui, da ponta do dedão aqui, até o centro do corpo humano, aqui na ponta do nariz. E aqui também já tem um outro detalhe importante, que dependendo do tamanho do nariz do sujeito, você vai ter a jarda um pouco prejudicada. Se for eu e eu virar de lado, o meu nariz invade um bom pedaço da jarda. Logo, né, eu teria uma jarda menor, você teria prejuízo comigo. Depende se é para pagar ou para receber. Veja que são detalhes interessantes. Mas, geralmente, essa medida era sempre de quem estava no poder. E aí tinha um outro detalhe na Idade Média, na Idade Antiga, que você emprestava, fazia negócio quando tinha uma pessoa no comando, um rei, por exemplo, um faraó. Depois, quando você ia pagar, devolver, tinha mudado o governante, vamos imaginar assim. E aí, então, o que vale? A jarda antiga ou a jarda nova? Em qual sistema vai ser pago? Porque isso geralmente modificava de acordo com a época. Então, não era, além de ser uma medida baseada no corpo humano, que vocês já perceberam naturalmente que varia, ainda variava o humano em questão. Então, aí complicava bastante. E aí vem algumas ideias. A polegada, por exemplo, que é essa largura padrão, que vale 2,54. Só que é lógico que isso é muito relativo, porque o dedão, dependendo da pessoa, aquela mão de pedreiro, né, de servente, parece uma pá. E tem gente com mão mais delicada, quer dizer, qual é que vale, afinal? Então, a ideia do pé, tanto é que você tem hoje algumas medidas, libra por pé quadrado, que seria, sei lá, quilonewton por centímetro quadrado, mas tem libra por pé quadrado também. E assim vai, o palmo, o passo, e você então teve na humanidade, ao longo de anos, de séculos, várias medidas, várias maneiras de medir as coisas e várias referências. E o homem viu que isto não era bom nesse modelo, porque dava muita confusão, tinha muita variação e você não tinha aí a chamada padronização. Então, vamos observar aqui alguns detalhes importantes. O que é medição? É o conjunto de operações necessárias para determinar o valor final de uma grandeza. A esse valor final dá-se o nome de medida, ou seja, medida é o resultado final de um conjunto de operações que tem como objetivo determinar o valor de uma grandeza mensurável. Então, isso é o que está lá no livro do Silvio Segantini, de 2015, uma definição. Então, vamos analisar que medir é o ato corriqueiro que as pessoas realizam praticamente todos os dias. Em cada comparação entre grandezas físicas, atitudes, valores, por que não, sentimentos, portanto, uma faculdade humana que permite ao homem compartilhar os seus, por exemplo, sentimento de equidade e até mesmo de ser justo, digamos assim, uma justeza social, uma justeza dimensional. O que é medir? Então, é simplesmente comparar uma grandeza com outra, da mesma natureza, tomada como padrão. Veja bem o termo mágico. Para isso, naturalmente, é necessário estabelecer um método de medição, um procedimento de medição. Veja que se cada pessoa medir de uma maneira, medir de um jeito, e com o equipamento que quiser, nós teremos vários resultados diferentes para a mesma coisa. Então, veja que como método de medição, entende-se a sequência lógica de operações, um conjunto de operações, descritas especificamente para executar aquele tipo de medição.
de acordo aí com o procedimento pré-estabelecido. Geralmente, esses procedimentos, eles são previstos em normas, tá? A ABNT padroniza. Para nós, na topografia, a forma de medir, ela é dada pela NBR 13.133. Orienta como você deve medir, todas as questões de precisão. Vamos lá. Aqui um detalhe, um slide que eu gosto bastante, que é o seguinte: medir da forma correta. Veja, essas duas pessoas tinham que medir a cintura. Essa moça mediu aqui. A outra, nem tanto, ela mediu onde era mais conveniente. Na verdade, ela mediu onde era mais estreito. Esse rapaz aqui está medindo por palmo. A pergunta é, o palmo é de quem? Que tamanho tem o palmo? Esse sujeito aqui está medindo a areia em balde. Veja que medir em balde e não medir é praticamente a mesma coisa. Por quê? Na verdade, balde não é uma medida, porque depende do tamanho do balde. Veja, não confunda balde com galão ou lata. Um galão, por exemplo, de tinta, a palavra galão, é 3,6 litros. É uma medida padronizada internacionalmente. Uma lata, a palavra lata, é 18 litros. Então, 3,6 vezes 5 dá 18 litros. Quer dizer, então, você pode dizer que uma lata equivale a 5 galões. Veja bem que detalhe interessante. Diferente de medir no balde, porque depende do tamanho do balde. Aqui eu tenho uma charge que o sujeito vem, faz a aferição, tudo do equipamento, regula. Vem o outro, mexe também. Aí quando você vai olhar, o equipamento não está medindo nada, o outro está medindo errado. Agora, o que eu mais gosto é esse sujeito aqui. Olha, agora está na moda, né? Todo lugar mede a temperatura. Veja que ele mede com a mão. Ele põe a mão na testa e anota no papel. Veja que a mão do sujeito é praticamente um termômetro, né? Padronizado pela BNT. Então, veja que detalhe interessante esse sistema de medição. Bem intrigante aí a maneira como o sujeito mede. Agora, olha essa questão aqui, esse jeito. Veja, eu tenho um terreno razoavelmente inclinado e o sujeito esticou a trena nesse modelo. Na verdade, está errado. O sujeito deveria esticar a trena nesse modelo aqui, quer dizer, na horizontal, na horizontal. Lógico que ele não consegue fazer de fora a fora, isso é, de A até B lá embaixo, porque justamente o que acontece aqui é que você ficaria muito alto e não consegue segurar. Mas, por exemplo, não sei se você lembra, falamos sobre aquele laudo lá da Mitra Arquidiocesana e etc. Aquele laudo, um dos motivos que levou aquilo tudo para a justiça foi que alguém mediu errado. E como o terreno era muito inclinado, a minha suspeita é que foi medido neste modelo aqui. Por isso, o cliente foi induzido a entrar na justiça alegando que ele estaria certo. Na verdade, ele não estava certo, foi medido errado. A forma correta de medir mostrou que o que estava lá, aquilo que estava sendo reclamado, não tinha nenhum problema. Então, fique muito atento para essas questões. Medir com a trena encostada no chão, fazendo a curvatura do piso, é totalmente errado. Medir com a trena inclinada, é totalmente errado. A única maneira correta de medir distância é na horizontal. Observe bem esse detalhe. Vamos lá, uma outra questão aqui. Ali. Então, o que acontece? De uma forma geral, o homem viu que essa maneira de medir de qualquer jeito, da forma errada, cada um mede como quer, também dá qualquer resposta. Então, o que acabou acontecendo com o tempo é que houve uma padronização. Então, qual é a ideia da padronização? Eu vou fazer aqui a configuração, eu vou fazer, na verdade, a aferição de uma balança. Então, eu tenho um peso padrão, eu coloco sobre a balança e verifico se ela está medindo corretamente. Se ela não estiver aferindo a massa corretamente, eu tenho que corrigir essa balança até ajustar. Eu tenho, por exemplo, um medidor de velocidade, aqui usado pela Polícia Rodoviária de uma forma geral. Tanto aqueles de polícia aqui que ele trabalha manualmente. Então, esse é um equipamento também que tem aferição. Posto de combustível, por exemplo, você vai lá colocar combustível. Às vezes acontece, sai sempre no jornal, postos de combustível que adulteram a bomba, isto é, você põe 50 litros e só recebe 40. Ou também tem posto de combustível, por exemplo, que a qualidade do combustível é duvidosa, porque mistura outros componentes além daquilo que a lei permite. Vamos parar por aí. Então, veja, como é que você sabe se está correto ou não? O Inmetro, quando fiscaliza ele, esse equipamento aqui, ele é um medidor padrão de 20 litros. Então, o Inmetro vem e despeja 20 litros. Quando eu marcar 20 litros aqui, na bomba tem que estar marcando 20 litros. E como é que eu sei que esse equipamento está correto? Porque ele tem
um selo do Inmetro, quer dizer, quem fabrica esse equipamento tem autorização para fabricar ele num tamanho padrão. Então, observe bem onde eu quero chegar. Eu estou falando de padrão. Eu saí lá da Idade Antiga, eu passei pela Idade Média, eu passei por várias medidas não padronizadas e tenho chegado aqui perto dos últimos aí, 50, 100 anos da humanidade. Aqui eu tenho também uma célula de carga. O que é isso daqui? Na engenharia civil, quando eu quero, por exemplo, testar se uma viga ou um pilar ou alguma coisa do gênero resiste a uma certa capacidade de carga, eu tenho que uma célula de carga. Então, eu carrego aqui em cima, tem essa viga, o cara vai soltando o peso à vontade, e ela tem aqui vários sensores, com vários fios ligados a um computador que registra a carga que essa viga ou essa peça estrutural está sendo submetida. É bastante comum, tá, na engenharia, quando você fazer perícia, você fazer o chamado prova de carga, nós chamamos aí enquanto engenheiro. Às vezes há dúvida se uma estrutura aguenta, não aguenta, se aquela estrutura tem algum problema, se ela foi bem executada. Então, você faz a prova de carga. E se prova de carga que você vai até um limite, que é um tipo, e se prova de carga destrutiva, aquela que você vai até romper, ou até o elemento, por exemplo, explodir, despedaçar e etc. Tudo depende do objetivo da prova de carga. Ali, mais um detalhe. Então, para resolver esse problema, né, no Brasil, nós temos o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro. Ele trabalha com as grandezas mensuráveis, então é um atributo de um fenômeno, corpo ou substância, que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, ou seja, estabelecido a partir de um valor numérico obtido pela comparação do atributo com uma quantidade de referência. Então, sempre que eu meço alguma coisa, estou comparando. Veja bem, é uma questão de comparação. Então, a essa quantidade de referência, dá-se o nome de padrão de medida. A partir de um padrão de medida, define-se uma unidade de medida. Por exemplo, é metro, é quilômetro, é quitômetro, decâmetro, é grama, decagrama, decigrama, é litro, centilitro, decilitro, quilolitro. O que é? Qual é o padrão que você está usando e qual é a unidade de medida? Ficar claro isso na sua cabeça, é importante isso para você fazer as coisas em engenharia da forma correta. Outro detalhe, equipamento de medição. O que é um equipamento de medição? Veja, é um dispositivo usado para a realização de medições, com o objetivo de fornecer informações a respeito do valor físico da variável medida. Então, de novo aqui, veja, eu não posso medir com qualquer coisa. Eu vou lá e invento uma trena, eu invento um equipamento qualquer, invento uma balança qualquer. Não. Esse equipamento que você usou ou quer usar, ele não foi aferido, ele não passou pela aprovação, por exemplo, no Brasil, do Inmetro. Então, ele não tem um valor legal. A mesma coisa, agora caminhando para a topografia. Eu vou usar um teodolito, um nível geométrico, uma estação total, um GPS geodésico, enfim, um equipamento para medir. Esse equipamento, ele é um equipamento de fabricação padronizada internacionalmente, ele atende às normas internacionais e, naturalmente, atende à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Inmetro usa essas normas também como referência, além de algumas normas próprias. Então, veja, você não mede do jeito que você quiser e nem com o equipamento que você acha que deve. Você tem que medir com o equipamento ou da forma como a norma determina que deverá ser medido. Outro detalhe importante, calibração ou aferição. É um conjunto de operações que estabelece sobre condições específicas a relação entre os valores indicados pelo instrumento de medição e valores correspondentes à grandeza estabelecida como padrão. Então, a calibração é realizada a partir da comparação dos valores medidos com o padrão de exatidão conhecida. O padrão, nesse caso, pode ser uma grandeza materializada. Não sei se você lembra do exemplo ali do slide anterior, tinha uma balança e sobre a balança tinha um peso muito bonito colocado. Aquilo lá era um peso padrão, por exemplo, de 1 quilo, um peso padrão de meio quilo, um peso padrão de 5 quilos.
O Inmetro chega, coloca aquilo na balança e a balança tem que mostrar o valor daquele peso. Caso contrário, a balança ela não está aferida, ela não está calibrada. Inclusive, até um detalhe importante, só para você entender essa questão melhor, existem empresas especializadas em calibração e aferição de equipamentos. Tá? E não são poucas empresas. É uma área do conhecimento humano, é uma área, é uma atividade comercial, né? Vender equipamentos, etc. Por exemplo, uma marca famosa é a Toledo no Brasil e outras balanças que você vê, Filizola, enfim, tem uma série de marcas famosas e tem empresa especializada nisso. Então, o padrão, nesse caso, pode ser uma grandeza materializada, um instrumento de medição, um material de referência ou um sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade de medida, porque isso também é importante. Eu tenho uma unidade de medida que apenas eu conheço. Na verdade, não pode ser assim, tem que ser uma unidade de medida de domínio público que possa ser, na verdade, reproduzida. Uma outra palavra que é bastante utilizada no meio é a palavra metrologia, nome dado à ciência que agrupa os conhecimentos sobre as técnicas de medir e interpretar as medições realizadas. Por exemplo, existem pessoas especializadas, que fazem especialização, mestrado, doutorado nesta parte de metrologia, que é um estudo que abrange aí os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza, independente do campo da ciência ou de tecnologia. Veja, o sujeito pode trabalhar nessa área controlando equipamentos, inventando equipamentos, aferindo de uma forma geral equipamentos, configurando, por que não, equipamentos de medição. Então, é uma área do conhecimento humano, né? Você pode ver que tem alguns que são bastante famosos, né? O Instituto Falcon Bauer, por exemplo, aparece sempre no Jornal Nacional, aparece sempre na televisão quando alguma coisa dá problema, ou está irregular nas prateleiras do supermercado, de uma forma geral para o consumidor. Um detalhe também aqui importante, a unidade de medida. Veja que a unidade de medida é um conceito abstrato, usado para expressar o valor unitário da medida de uma grandeza. Geralmente, veja o que está escrito aí, o que disse o Segantini, é fixado por definição e independe de condições físicas. Ela define uma referência em relação à qual está se medindo uma determinada grandeza. Então, veja que é um detalhe que talvez você não tenha prestado atenção. Quando eu falo metro, quando eu falo quilômetro, quando eu falo grau, quando eu falo minuto, segundo, na verdade, eu estou falando de um conceito, é abstrato, eu determinei isso, eu padronizei e eu generalizei isso. Vale aí você sempre ter isso em mente. Então, dessa forma, cada unidade de medida tem um símbolo que a designa, de acordo com a grandeza mensurada. Por isso que às vezes o aluno reclama, mas eu esqueci, eu não coloquei o símbolo de metro, meu M ficou maiúsculo. Não, amigo, veja, a grandeza, aquilo que está sendo medido, a unidade de medida, tem um nome próprio, tem um símbolo próprio, e você tem que trabalhar de acordo com isso, não do jeito que você quer. Esse é um detalhe bem interessante. Ao conjunto de unidades, de medidas de diferentes espécies, agrupadas de maneira a permitir esse uso racional da unidade, dá-se o nome de sistema de unidades, ou simplesmente SI, por exemplo, Sistema Internacional de Medidas é um tipo de sistema. Então, só para você entender melhor, as unidades de medidas utilizadas no Brasil são indicadas pelo Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como eu já disse, SI, que foi adotada na 11ª Conferência de Pesos e Medidas, realizada em Paris, em 1960. O Brasil adotou essa convenção, quer dizer, o Sistema Internacional de Medidas, em 1962. E esse é o nosso sistema oficial de medida. Por isso a nossa velocidade é quilômetro por hora, não é milha, a nossa distância é metro, suas variações, nós não trabalhamos com jarda, milha e etc. Então, veja, o nosso sistema oficial é esse, o Sistema Internacional de Medidas, aí, o SI. O Inmetro é o órgão oficial brasileiro responsável pela publicação e fiscalização de aplicação desse sistema. Qualquer coisa que estiver fora do sistema pode
e é passível de ser multado pelo Inmetro, porque você não está atendendo uma norma, uma lei brasileira. Então, você vai fabricar um automóvel, por exemplo, um automóvel no Brasil, mesmo que ele seja importado, se foi dada autorização para importação, então ele deve sim trabalhar com a velocidade em quilômetro por hora. Ele não pode trabalhar com outro sistema de velocidade. Então, alguns carros modernos, vale a pena abrir um parênteses, eles trabalham com vários idiomas. Por exemplo, você vai lá no painel, no menu de configuração, você pode pôr português, inglês, espanhol, francês e etc. e tal. Veja bem, você pode mudar isso. Aí todas as orientações e informações também mudam no painel para outro idioma. Mas o sujeito não pode alegar que bateu o carro, de repente, por causa disso. Porque, a rigor, ele veio em português. Você foi lá e mexeu na configuração do automóvel, você não deveria ter mexido. Mas, às vezes a pessoa quer treinar o inglês, por exemplo, então ele põe todos os avisos, todas as mensagens do automóvel, tudo, em vez de para-brisa, ele gosta de widescreen. Perfeito, domina, tem um bom inglês, não tem problema que o carro dele tenha os comandos em outro idioma, mas é uma questão pessoal, velho. Alguns detalhes de medição. Medição de natureza linear. A geomática, veja, a geomática já vem para nós, na engenharia civil, principalmente, e topografia. Utiliza como unidade de comprimento o sistema internacional, denominado metro, para nós. Então, o símbolo principal, a unidade básica do sistema internacional é o metro. E veja que o símbolo é minúsculo. Aí, às vezes, na prova, o sujeito não põe o símbolo, o sujeito põe M maiúsculo, ele fica bravo porque eu descontei. Não é assim que funciona. Não. Porque quando você põe outro símbolo de qualquer jeito, é o seu símbolo. E o seu símbolo não existe, por enquanto. Exceto se você fizer um doutorado e provar que aquele símbolo que você criou, ele é uma contribuição para a humanidade, daí ele passa a fazer parte dos livros e etc. Caso contrário, não. Você tem que usar o símbolo padronizado aí. A unidade de base, 1 metro, é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante esse intervalo de tempo. Um detalhe importante, depois eu vou voltar a esse comentário quando eu falar do grado, mas só para deixar registrado, o metro também tem uma relação com a questão do planeta Terra, isto é, a distância entre polo, por exemplo, o polo norte e o Equador, esse arco, dividido por 10 milhões de partes, também tem aí uma padronização de 1 metro. É só para você entender que o metro não mudou de tamanho ao longo dos anos. Porém, a referência dele, a maneira de escrever aqui, ela foi modificada com a evolução. O que mais que eu tenho? Medição de natureza angular. Para o caso de medições angulares planas, existem 3 unidades de medidas definidas pelo Sistema Internacional. O radiano, o grau e o GOM, que na verdade é um nosso popular, é conhecido como grado. Por que isso é importante você entender bem? Porque na aula de hoje vamos fazer essa introdução. Na próxima aula vamos trabalhar com algumas convenções de medidas lineares, depois vamos trabalhar com convenções de medidas angulares, na sequência trabalhar, por exemplo, com azimuth, rumo e direção, e vamos começar a calcular áreas em planilhas de tamanho considerável, usando manualmente ou com Excel. E os nossos equipamentos, eles trabalham com grau, minuto, segundo. Então, o aluno tem que entender por que aquele equipamento funciona daquela forma. Então, é importante que ele entenda essas relações aqui que existem no Sistema Internacional de Medida. O que mais, então, nós vamos trabalhar aqui? A unidade angular radiano, símbolo rad. Então, veja, não é R, não é tudo maiúsculo, o símbolo é rad, da forma como está aqui. Mas por quê? Porque é um padrão internacional, foi padronizado assim. Então não adianta você ficar discutindo isso comigo ou com outro professor. Símbolos, convenções são convenções. É dado assim, a humanidade fez uma grande reunião, quem entendia do assunto decidiu assim e ficou desse modelo. E você mudar esse símbolo não vai contribuir nada para a humanidade, só vai causar confusão num projeto seu ou em alguma coisa que você faça. Então, é o tipo da coisa que você não deve perder tempo na sua vida. Deixe desse jeito, porque não vai mudar nada. O valor 1 radiano equivale ao ângulo central que intersecta sobre uma circunferência de 1 metro, um arco também de comprimento 1 metro. Em outras palavras, é o ângulo central que corresponde a um arco de comprimento igual ao raio. Isso. Eu quero dizer o seguinte, se eu tiver uma circunferência, que o raio dela é 1 metro, o arco 1 metro. Isso vale 1 radiano. Pronto. Simples assim.
Isso é o tal do radiano. Ah, por quê? Porque o sujeito que inventou primeiro disse que era assim. Todo mundo concordou e ficou assim. Tanto é que a medida radiana ela é utilizada pelo sistema, se eu não me engano, CGS. A Inglaterra e todos os países geralmente colonizados pela Inglaterra, vídeo Estados Unidos, utilizam esse sistema de medida, em radiano. Raramente eles vão fazer coisas em graus, minutos e segundo. O que os outros países do planeta, praticamente 70%, 80% dos países, utilizam o sistema internacional de medidas, que é o nosso sistema aí que nós utilizamos também. Então, para nós é mais fácil um pouco essa questão. Vamos lá, outra questão. A unidade grau é uma unidade sexagesimal, na qual a circunferência é dividida em 360 partes iguais, definida como série. O valor de 1 grau equivale ao ângulo central, que intercepta sobre uma circunferência um arco de comprimento igual a 1 sobre 360 dessa circunferência. Então, vê se você entende onde eu quero chegar. O sujeito pegou a circunferência e dividiu em 360 partes iguais. Cada quadrante tem 90 graus. Por quê? Porque ele inventou o primeiro, simples assim. Então, ele disse que dividia em 360, cada pedaço tem 90. E ele disse mais, o valor de 1 grau vai dividir em 60 partes, que são 60 minutos. E o valor do minuto divide em 60 partes, que valem os segundos. Então, 60 segundos, você tem 1 minuto, 60 minutos você tem 1 grau. É uma divisão sexagesimal. Essa é a ideia da brincadeira aqui. Por isso você tem grau, minuto, segundo. O grau sendo a bolotinha, 1 minuto, 1 aspinha, e o segundo, 2 aspinhas na hora de escrever, sem espaço, sem nada. Isso é um padrão internacional. Não adianta você discutir isso, mudar isso. Não vai resolver nada, vai causar uma confusão enorme nos seus projetos, inclusive erros de cálculo. Então, essa é a ideia aí da brincadeira. Eu tenho também aqui um detalhe interessante, que é essa unidade aqui, que é a unidade GOM. É uma unidade decimal definida como indicada a seguir. O valor de 1 GOM equivale ao ângulo central que intercepta uma circunferência. Um arco de comprimento igual a 1 sobre 400 da circunferência. Então, veja, o camarada pegou a circunferência, agora dividiu em 400. Cada pedaço é o GOM. O símbolo é essa letra G aqui e pronto. GOM. Veja que simples. 400 GOM. E eu tenho aqui essa medição dividida dessa forma. Bom, aqui algumas explicações importantes. Você tem que lembrar que a circunferência é dividida em 400 partes iguais, sendo que cada parte equivale ao ângulo, aí 1 GOM. Cada GOM é dividido em 100 partes iguais. Cada parte equivale a 1 centigom, ou 1 minuto centesimal. Cada centigão, ou cada minuto centesimal, é dividido em 100 partes iguais. O que eu quero falar com isso? Que, na verdade, só um detalhe interessante, essa medida, o GOM, o grado, é o que mais, é aquela que é mais fácil de fazer as contas. Por quê? Porque ela é múltiplo de 10. Então, você divide em 400, divide em 100, divide por 100 de novo e vai dividindo. Então, é muito mais simples que o tal do radiano, muito mais simples que o grau, minuto e segundo para fazer a conta. O problema é que, na verdade, não é um problema. A questão é que, na humanidade, de uma forma geral, o grado, ele não, como dizem os populares, não pegou. Isto é, o GOM é uma medida muito usada para a artilharia, que é uma das armas do Exército, uma das Forças Armadas. A artilharia é muito utilizado o GOM, e é utilizado também na topografia, dependendo do país. Mas ele não pegou, ele não caiu no gosto popular. O gosto popular geralmente é graus no Brasil e pronto, acabou. Não teve esse acerto. Só que eu repito, o GOM é muito mais simples, mais fácil de fazer a conta. E aqui tem um detalhe, o GOM também tem essa relação com o planeta. Lembra que eu tinha falado para você que 1/4 aqui da circunferência, essa distância dividida por 10 milhões de partes, era 1 metro. Então, ele tem uma relação direta também com o sistema métrico decimal. Só que os nossos equipamentos que nós vamos usar nas nossas aulas trabalham com 1 metro comum e trabalham com grau, minuto e segundo. Mas, como forma de curiosidade, você precisa entender que isso existe e como funciona. Aqui uma comparação entre os três. Veja, eu tenho aqui 2 π radiano a volta inteira, 360 graus a volta inteira e 400 graus a volta inteira. Então,
questão da planimetria. Então, a planimetria é um método de levantamento topográfico que visa representar e determinar a posição dos objetos, tanto naturais como artificiais, existentes na superfície terrestre. Olha bem a mágica, sobre um plano horizontal de referência. Consiste apenas das distâncias horizontais e ângulos horizontais. Olha, esse conceito aí do Veiga et al., ele é muito importante. É tudo para dar certo, ou quando você esquece disso, é tudo para dar errado na sua vida, na hora que você vai medir as coisas, fazer perícia, fazer seus projetos, etc. Então, olhe bem esse detalhe, e se você pudesse, você grifaria existente com superfície terrestre sobre um plano horizontal de referência, distâncias horizontais e ângulos horizontais. Veja que isso é um detalhe muito importante. Portanto, são medidas de grandeza sobre um plano horizontal. Essas grandezas são as distâncias de ângulos e distâncias. Observe essa propriedade aqui. A rigor, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, a rigor é o seguinte, nessa propriedade aqui, imagina que você tem que medir essa fazenda, supor que seja plantado aqui trigo, alguma coisa do gênero. Veja que ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Então, você tem aqui uma área interessante. Agora, olhe esta propriedade aqui. Em planta, olhando ela na horizontal, você tem uma área. Mas olhando aqui que você tem que subir e descer esse morro, naturalmente a área é maior. Bom, e aí? Como é que funciona isso? Então, quando você mede alguma coisa, você mede essa projeção horizontal, a área que ocupa horizontalmente, a projeção ortogonal do planeta. Um detalhe que talvez você não prestou muita atenção até hoje, mas agora você vai começar a prestar atenção. Aqui, se você considerar a área de soja, trigo, etc., cabe mais trigo do que se ela fosse horizontal. Então, professor, a área é maior. Se você considerar a curva, a área inclinada, a área é maior. Porém, não é assim que você vai medir e não é assim que são feitas as escrituras, as matrículas e os documentos de cartório e projetos e etc. e tal. Então, veja que é um detalhe muito importante na sua vida. Porque senão, veja bem, o sujeito poderia mexer, alterar a área da sua propriedade. Veja esse outro aqui. Então, é igual aqui, se eu trabalhar na horizontal, eu tenho uma área. Mas se eu pegar esse morro inteiro para pintar ele de vermelho, aqui, ó, essa rocha inteira, vai gastar bem mais tempo. Olha essa situação aqui. Na agronomia, quando eu tenho um terreno inclinado, como esse, os agrônomos geralmente recomendam o terraceamento do solo, fazer terraços, como está aqui. Ele cria esses não são degraus, são degraus grandes, na verdade, né? Nós, na engenharia, quando vamos fazer uma estrada, e ela tem as laterais muito inclinadas, nós subimos, deixamos horizontal, subimos, deixamos horizontal. Nós chamamos isso de banquetas, fazer banquetas. O pessoal da agronomia chamou aí de terraceamento. Qual é o objetivo deles fazer o terraceamento do solo? Um deles é evitar a erosão, o outro é você reter a água e também deixar o solo mais fértil. Então, se faz esse terraceamento por geralmente 3 motivos na agronomia. Aqui, veja, a superfície que você mede é essa, mas observe bem, a superfície que vai ser registrada é esta superfície plana, que está aqui. Atenção, a superfície é plana e não plana, igual muita gente fala e escreve. Olha essa situação. Veja, eu tenho um terreno inclinado. Novamente, essa é a projeção ortogonal. Essa é a minha área. Esta área que será calculada, que será registrada em termos de escrituras e etc. Aqui, veja esse detalhe. Você tem aqui um equipamento para medir e você tem aqui uma fazenda. Então, veja que você tem aqui um talveg, no caminho do vale, essa parte mais baixa. Você tem um espigão lá em cima, no alto. Se você for acompanhar essa topografia aqui, a área dessa superfície toda cheia de curva é bem maior do que a projeção dela ortogonal, mas a área que vai ser medida e determinada é a projeção ortogonal, essa área na horizontal perfeita. Aqui só para tirar a dúvida, caso alguém ainda tenha essa dúvida, ele não pode fazer engenharia, passar em topografia se não souber pelo menos isso. Terreno em aclive, é um terreno que é mais alto que a rua frontal. Terreno em declive,
É um terreno que desce em relação à rua, ele é mais baixo que a rua frontal. E o terreno aqui, o plano barra semiplano, porque raramente é plano perfeito, exceto quando o homem mexe no terreno. Ele faz um trabalho de nivelamento. Caso contrário, ele é um terreno bem próximo da horizontal, um plano semiplano, como definem algumas normas da BNT. Certo? Então, terreno em aclive, terreno plano em declive. E aqui tem um exemplo ao lado de uma casa em declive. Você vê que a rua está lá em cima e foi descendo até chegar no final. Só para vocês se familiarizando. Veja, você acabou de se formar. A primeira obra sua é essa. Você olha e fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Amigo, um terreno inclinado como esse, para você medir, locar esses pilares aqui, fazer esses chumbadores de concreto, para colocar essa obra de aço em cima, a precisão tem que ser em milímetro, porque isso vem tudo pronto para montar. Então, se ficar 10 milímetros para a esquerda ou para a direita, esse pilar não encaixa numa cabeça que tem aqui. Tem um bloco de concreto com vários pinos, parafusos com a ponta para cima. Esse pilar chega, encaixa ali e você parafusa. Então, você não pode mexer nessa distância, senão essas peças aqui perdem tudo, né, automaticamente. Então, imagine o trabalho que dá, principalmente sendo o primeiro. Então, veja, é uma casa em uma situação bem diferente. Olha esse terreno aqui. Você já percebeu, né? Olha a inclinação dele. Então, observe bem esse detalhe. Você viu que a casa lateral ali, da lateral esquerda, ela já foi praticamente colocada na horizontal. E aqui, provavelmente, para construir esse terreno, vai ter que fazer a mesma coisa, que é a retirada da terra. Aqui eu gostaria de destacar um detalhe com você. Se você precisar, na sua vida profissional, se tiver essa situação, imóvel da direita, imóvel na esquerda, imóvel no fundo, e você precisa tirar essa terra aqui para deixar o seu terreno horizontal. Observe bem esse detalhe que eu vou te dizer agora, que vale um dinheirão e evita muitos processos na justiça, evita muitos prejuízos. Jamais na sua vida você pegue ou mande um trator entrar aqui e arrancar toda essa terra aqui e levar embora. Não é assim que faz esse serviço. Se você tirar essa terra aqui, tem 99% de chance de você tirar essa terra encostada aqui dessa casa aqui, ou ela tombar e cair nesse buraco, ou ela trincar inteira. A mesma coisa aqui, vai cair esse muro aqui, e essa casa aqui vai cair o muro, uma parte do quintal, e talvez até uma parte da casa caia aqui embaixo desse buraco que você acabou de fazer. E eu falo isso com conhecimento, porque eu já fui perito, fui nomeado pela justiça como perito por causa desse tipo de situação. O engenheiro não prestou muita atenção, deixou o maquinista fazer o serviço. Quando ele voltou lá, tinha acontecido um acidente gravíssimo. Então, observe bem, como é que faz esse trabalho aqui? Basicamente, uma das maneiras de fazer é fazer uma parede de diafragma ou uma cortina de estacas. Seria você, por exemplo, antes de mexer na terra, fazer vários furos bem compridos, aí muitas vezes de 10 metros, 15 metros, depende da profundidade que você precisa. Tem que calcular essa profundidade. Furos aqui de metro em metro, por exemplo, tudo em volta. Esse furo vai ser armado com aço na parte dele, e aí você enche de concreto. Você depois passa uma viga de concreto coroando todas essas estacas, prendendo a cabeça de todas elas. E aí sim você vai tirando a terra. Conforme você for tirando a terra de cima para baixo, e não daqui de baixo, você vai tirando de cima para baixo, você vai descendo, fazendo a parede, com um bloco estrutural. Você vai fechando a parede entre os pilares e as vigas. E aí sim, depois de terminado o trabalho, você vai tirar 100% da terra. Então, você não vai dar oportunidade para o solo fechar. Então, isso geralmente causa acidentes na construção civil. Então, observe bem esse detalhe. O contrário também é verdadeiro. Quero mostrar aqui um detalhe importante. Isso aqui. Se você, por exemplo, tem esse terreno aqui, você não gosta do terreno, ou o cliente quer deixar ele horizontal. Você não pode simplesmente encher isso daqui de terra. Porque se tiver uma casa do lado esquerdo, uma casa do lado direito e uma casa aqui no fundo, uma obra qualquer, você automaticamente, ao colocar toda essa terra, a pressão da terra é muito grande. Não sei se você lembra, mas o diagrama de pressão forma um triângulo na parede. E o centro de gravidade está 1/3 do fundo ou 2/3 da parte superior. Então, o que acontece aqui?
quando toda essa terra que pesar na parede, principalmente em dias de chuva, que a coesão diminui, então há a tendência do solo escorregar. Então ele vai empurrar essas paredes aí e vai destruir, provavelmente, ou vai causar muitas trincas e rachaduras nas 3 obras dos vizinhos mais próximos, principalmente. Geralmente causa problema até maior. Então, como é que faz esse trabalho? Antes de colocar terra, tem que fazer aqui um muro de arrimo, ou um muro de contenção. Este muro de arrimo, de contenção em concreto armado, tem que ser calculado, projetado para isso, para aguentar esse peso da terra, tanto negativo quanto positivo, e aí sim você vai encostar a terra. E, veja bem, senhores, na hora de colocar a terra, também tem os seus detalhes. Existem geralmente 3 maneiras de fazer isso, 2 erradas e uma correta. Uma delas, o sujeito vem aqui, joga a terra de qualquer jeito, faz um monte bem mais alto e espera vários anos chover para a terra baixar. Quer dizer, Deus irá compactar para ele. É a maneira popular de fazer. Errado, naturalmente. Maneira número 2, o sujeito põe terra aqui, uma grande quantidade, e fica passando em cima com o trator e com o caminhão. Também errado, porque compacta geralmente só a primeira parte, a parte mais alta, ali 1 metro de solo. A parte lá embaixo fica fofo, o solo. Quando você põe uma construção aqui em cima, uma construção pesada, esse solo, naturalmente, com chuvas, etc., então ele vai cedendo. Aí o solo desce. Como a camada de terra ela tem espessura diferente, aqui irá afundar muito mais do que aqui. Automaticamente, a casa irá, ou a obra irá trincar, rachar, afundar, etc. Esse afundamento, nós chamamos na engenharia de recalque. As obras, de uma forma geral, todas elas recalcam alguns milímetros. Só que quando acontece nesse modelo aqui, o recalque é um chamado recalque diferencial. Isto é, aqui vai recalcar muito mais do que aqui. Então, automaticamente, a estrutura irá torcer. Quando a estrutura torce, ela gera uma série de trincas e rachaduras generalizadas na obra. Você tem que evitar isso. Qual é a maneira correta? A maneira correta, mais razoável, você vai estudar isso. Lembra que você tem topografia, geologia, mecânica dos solos, barragens, fundações, etc., e obras de terra. Então, você vai estudar em 4 ou 5 matérias como fazer isso como engenheiro. Então, você vai perceber lá que você deveria fazer isso daqui por camada. Cada camada de solo que é colocada, ela deve ser compactada, até chegar na altura final que você precisa. Não é colocar um monte de terra e compactar, é colocar por camada e compactando, colocando e compactando, até chegar na altura que você precisa. Vale aqui uma curiosidade, para que a gente possa, antes de terminar a aula. O Código Civil antigo, ele, de uma certa forma, ele deixava um pouco aberto a ideia que o engenheiro, ou o interveniente construtor, como era chamado lá, se ele falasse para o proprietário, que o solo poderia dar problema, etc. e tal, ele, de uma certa forma, se eximia um pouco dessa responsabilidade, já que o solo era meio incerto. O Código Civil atual, ele não deixa margem para essa dúvida. Ele diz que a responsabilidade, inclusive pelo solo, etc. e tal, é de responsabilidade do engenheiro, do arquiteto ou de quem for o responsável técnico pela obra. Por quê? Porque hoje em dia, modernamente, se entende o seguinte, que um aluno de engenharia, de arquitetura, vamos parar por aí, ele estuda física, ele estuda cálculo, ele estuda geologia, ele estuda topografia, ele estuda mecânica dos solos, ele estuda barragens e estuda obras de terra, estuda concreto, contenções, etc. Então, assim, se ele não sabe fazer isso, quem sabe? Então, a lei entende que você, como engenheiro, sabe, ou se não sabe, deveria saber. E tem que dar garantia desse serviço para o cliente. Você vai fazer uma obra, se ela der problema durante os primeiros 5 anos, essa garantia, se ela for estrutural, vai estender provavelmente por mais de 20 anos. Você vai ter que ficar consertando essa obra. Então, veja como é importante você assistir às aulas de uma forma responsável, você realmente aprender o conteúdo e não só tirar nota. Isso é um detalhe muito importante na prática. O que mais que nós temos ali? Então, fechando aqui, a questão da planimetria. Então, esse tipo de levantamento topográfico desconsidera as elevações.
Entende-se por levantamento planimétrico o conjunto de operações que tem por objetivo a determinação da posição relativa às feições naturais ou artificiais da superfície terrestre, destinada à determinação da projeção horizontal. Veja, é um conceito grande, envolve vários pesquisadores aí, para você ver que não é o Paulo Lopes que está falando. Então, eu vou, nesse momento, encerrar a gravação desta aula.